Bom, boa tarde a todos. Pessoal que está chegando aqui hoje, nesse horário, se veio para a última aula, se vai se manter até ela. A gente vai fazer hoje uma conclusãozinha com um último assunto desses que nós viemos vendo até esse momento para o Enem. Quem já viu as outras aulas, a gente já falou vários dos pontos mais fortes, como disse o Roberto, vamos nos preocupar agora nesses últimos momentos com o que mais cai, né? Entre essas questões, a gente tem hoje o assunto de população, ok? Então, é muito assunto numa aula só, por mais que ela seja de 100 minutos, mas vamos tentar ver da melhor maneira possível. Lembrem que todo início de aula, no começo até agora, a gente tinha uma frase, né? Eu fiquei pensando hoje que frase eu traria para vocês, já que eu coloquei uma em cada vez que eu vim aqui. Sinceramente, eu vou me repetir, porque a que eu quis colocar mais, que foi a primeira, eu queria citar ela mais uma vez aí para vocês, né? Quem está aqui hoje, né, depois de todo esse tempo e tanto esforço, vai hoje ter com certeza essa frase colocada na sua realidade. O impossível não é um fato, é só uma opinião. Hoje vocês vão exatamente comprovar e daqui a mais uns dias estarão fazendo lá e conquistando aquilo que vocês desejam. Guardem isso para que a gente possa começar. Então vamos lá. O assunto é a ideia de população. Eu acho que para começar a estudar população, a primeira ideia é para quê? Certo? Tem muito conteúdo que você sabe que durante a sua vida de ensino médio, você passa muito tempo dele perguntando para que serve, qual é o uso dele, né? Alguns você, a menos que vá seguir por aquela carreira, você nunca mais vai rever. A gente sabe disso. População, entretanto, é um conteúdo que lida exatamente com o fato de nós existirmos e das nossas necessidades. Não é um conteúdo que eu diria tão útil diretamente para as pessoas individualmente, mas é extremamente útil para a ideia de se governar uma sociedade. Porque entender a população é entender como a sociedade está vivendo. Entender as suas necessidades. Se você estiver, né, dentro de uma nação em especial, onde o governo tenha um comprometimento, entender e estudar a população é diretamente entender os seus problemas, as suas necessidades. Mas para a gente chegar lá, vamos começar primeiro definindo. O que é população, né? A definição de população é bem simples. É um termo usado para você definir o número de habitantes de um determinado lugar. Professor, não pode ser determinado país? Claro que pode. Mas também podia ser um estado, podia ser uma cidade. Às vezes nós dizemos a população de um bairro. Você pode dizer a população ribeirinha do São Francisco. Então, população não é obrigatoriamente um termo ligado a país. Ele é mais amplo, é um termo ligado aonde as pessoas se acumulam, aonde elas se juntam. A população hoje da Academia Enem, no momento da aula de geografia, no Paulo Sarazate, podia ser colocado. A demografia é quem estuda a população, e é ela a ciência que traz as informações para os governos. Só que para você entender como é que está a população do seu país, você precisa fazer uma pesquisa. Para quem nunca ouviu o nome da pesquisa, ela se chama censo. O Brasil teve o censo demográfico mais, digamos assim, moderno da história. O censo de 2010 foi o único censo até então feito de forma totalmente informatizada, certo? Eu sei que nós temos os nossos problemas, eu sei que a gente tem aí diversas razões para falar mal do país, mas venhamos e convenhamos, a gente não pode deixar também passar quando nós temos coisas boas e apresentar, certo? Você vai chegar lá na Alemanha e o pessoal está contando o pessoal ainda, a população, tudo na base do papelzinho, tá? Enquanto aqui os nossos agentes chegavam ao final do dia e as informações eram passadas desse aparelhozinho que tu está vendo aí, diretamente para o computador do IBGE. O censo terminou, o IBGE disse quantas pessoas tinham no Brasil. Nunca se tinha feito isso até então, em nenhum lugar do mundo, certo? Então, quer dizer, hoje nós temos a ideia se espalhando por outros países, mas não era normal, não. O natural era o pessoal chegar na tua casa com um monte de papel, se sentar e ficar escrevendo as tuas respostas, ok? Então, para que serve o censo? Professor, o censo conta as pessoas. É uma coisa. O censo vai fazer uma pesquisa de informações, uma coleta. Ele vai perguntar várias coisas. Se não me falha a memória, a lista menor do censo
tem 37 perguntas. E ele ainda pode escolher a sua casa para amostra, que ele vai escolher a sua casa para fazer 107 perguntas, certo? Essa amostra é uma coisa mais profunda, mais completa, vai entrar diversos fatores, certo? Logo, logo nós teremos um novo censo. O país, esteja quem esteja governando ele, precisa do censo. É para saber como a gente está, quantos nós somos, o que vai necessitar. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, governar um país é simples. Vamos investir na educação, vamos investir na saúde, nisso, naquilo outro. Já imaginou num país como o Japão, que em breve vai ter mais de 37% da sua população idosa? Só vai ter, veja só, em 2050 a previsão do Japão é ter por volta de 37% da sua população idosa e uns 10% só de jovens. Olha que diferença. Significa que, se o pessoal lá no Japão não fizer censo, e o cara chegar e disser assim pelo achismo, vamos investir 50% da grana na educação, vai ser certo? Ele vai investir dinheiro demais em escola que não vai ter nem jovem para estudar. Ao contrário, ele vai ter muito idoso para lidar com necessidades para eles. Você tem que saber isso, e quem é que diz isso? É o censo. O censo é feito a cada 10 anos, e devagarzinho ele vai trazendo essas informações. Bom, toda vez que a gente estuda população, você vai ouvir alguns termos. Por exemplo, população absoluta. O que é a população absoluta? É o número total de habitantes de uma área, de um local, de um país, certo? É a população, portanto, da qual você vai também ouvir um outro termo, que é a ideia de país populoso. O que é um país populoso? Um país populoso é um país que tem um grande número de pessoas, ele possui uma grande população. Só que esse negócio de grande é meio complicado. O que é grande para uma pessoa não é grande para outra, né? Então, qual é assim um ponto de referência? A gente pode usar um ponto de referência. Normalmente é de concordância geral que uma população grande, que um país populoso, ele tenha 100 milhões de habitantes ou mais. Aí o pessoal pensa, não, então vai ter muito, professor. Não, vai não. Hoje nós temos uns 194 países no mundo. Desses 194 países do mundo, cerca de 10 a 12 são populosos. Eu acho que eu tenho até aqui uma tabelinha, deixa eu mostrar aqui. Né, ó. Se você olhar ali, vai até as Filipinas, 12 países, certo? 12 países, esse aqui ainda é populoso. Daqui para cima é tudo populoso. Agora, claro, tem alguns monstruosamente populosos, né? China, por exemplo. A China é hoje o país de maior população do mundo. Ainda é, né? Por que eu digo ainda é? Porque daqui a pouco a Índia vai ultrapassar a China. Os chineses têm aquela famosa política do filho único, né? Acho que as pessoas já pelo menos ouviram falar. O governo lá obriga as pessoas a terem só um filho por casal, ok? Querendo ou não, as pessoas pensam assim, mas professor, isso é terrível e tal. É evidente, mas quando o governo, que é o governo comunista, que assumiu a China, assumiu o poder, a China tinha 900 milhões de pessoas já, certo? Eles fizeram essa política para tentar diminuir, frear essa população. Eles fizeram um cálculo na última vez e não nasceram 400 milhões de pessoas por causa disso. Tu já imaginou que essa ideia são 2 vezes a população do Brasil, né? Então hoje eles estariam beirando o seu 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões de pessoas. Bem ou mal, a população ainda é um problema, né? E aí você tem que saber como lidar com ela. Falando dessa questão de população absoluta, nós temos o outro lado, que é a população relativa. O que é uma população relativa? População relativa é quando você pega a população e divide pela área do país onde ela se encontra. Aí isso geralmente se faz sobre o país mesmo. Você pega o número de habitantes e divide pela área do país, né? Já tivemos muita matemática aqui com o Roberto, nós não vamos entrar nesses detalhes, é só para a gente entender a teoria, tá? Você vai ter um resultado, então, sempre assim, habitante por quilômetro quadrado, certo? Vamos entender isso de uma maneira mais direta. Então, quer dizer que se eu tiver um país que vai ter uma população como a da China, de 1 bilhão 370 milhões de habitantes, eu divido pela área dele. Pronto. Brasil, vamos arredondar 200 milhões de habitantes. Com 200 milhões, o Brasil
ele vai dividir por 8,5 milhões de habitantes. No caso, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, você tem aí a ideia. Agora, isso vai dar origem a uma ideia que a gente tem, que é de país povoado, certo? Não populoso. Quando você divide a população pela área, ele vai ter a ideia de país povoado. Como é que é um país povoado? Deixa eu te mostrar aqui uma questão básica sobre país povoado. Quando a gente diz que um país é povoado, a gente não tem um número de referência. Eu posso dizer que um país é povoado quando ele tem um número X de habitantes por quilômetro quadrado, mas infelizmente não tem esse número. Ninguém nunca chegou a uma conclusão, a um ponto de referência. Se não existe um ponto de referência, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e ver o país que tem a população mais bem distribuída. Se ele tiver uma população bem distribuída e não tiver nenhum vazio demográfico, ele é considerado povoado. O que é vazio demográfico? Vazio demográfico é um lugar que tem menos que um habitante por quilômetro quadrado. Por exemplo, o Brasil, ele é um país populoso, tem 200 milhões de pessoas aqui. Nós e muito mais. Ele é um país povoado? É não. Por quê? Porque você tem uma população mal distribuída e ainda tem lugares como a Amazônia que tem um habitante por quilômetro quadrado lá. Então é um vazio demográfico. Só para a gente ter uma ideia, eu mostrei, na última aula que eu estive aqui, a ideia de urbanização. E eu mostrei para o pessoal a megalópole brasileira. É um lugarzinho que temos aqui no Brasil que vai do Rio de Janeiro até São Paulo, pegando um bocadinho de Minas Gerais. Meu amigo, ali é 2% do território brasileiro, 3% no máximo. Sabe quanta gente tem ali? 25% da população brasileira. Se a gente arredondar para 200 milhões, são 50 milhões de brasileiros em 2 quilômetros quadrados, na realidade 2 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, né? 2%, perdão. Certo? Em 2% do território. É muita gente, dá uns 500 habitantes por quilômetro quadrado ali. Ok? Mas é só uma curiosidade, né? Então precisa pensar nisso. Se eu for citar para você o país mais povoado do mundo, é esse que você está vendo na foto. Infelizmente, a foto fica um pouco distorcida, mas para quem nunca ouviu falar, esse lugar se chama Mônaco. Quem curte corrida de Fórmula 1 já deve ter ouvido falar dele, porque tem um grande prêmio de Mônaco. Mônaco, vamos voltar. Olha só, isso é o país, tá certo? A foto pegou o país todinho. Como é que uma foto pega um país, professor? É porque esse país só tem 2 quilômetros quadrados. 2 quilômetros só. Ele fica no sul da França. O país é a pista de corrida de Fórmula 1. Certo? Quando você vê a galera correndo nesse prêmio de Mônaco, eles estão correndo em torno do país. Ó. Pensa na situação. 2 quilômetros quadrados. Certo? É muito pequeno. Tem bairros maiores do que isso por aí. Okay? Então, Mônaco é o país mais densamente povoado do mundo. Não tem nem espaço para ter vazio demográfico aqui. Okay? Essa é a ideia. Quando você tem um país muito populoso, entretanto, evidentemente ele traz alguns problemas, né? Uma população muito grande, ela vai ter necessidades básicas a serem atendidas que são sempre em maior quantidade. Por exemplo, questão de educação, saneamento. Tu já imaginou só a questão do saneamento de um país como a China? 1,3 bilhão de pessoas. Corta isso só pela metade, certo? É gente demais para você fazer um saneamento básico. Educação, a parte de alimentação, de saúde, tudo é muito problemático, certo? É por isso que às vezes a gente vê o pessoal também fazer muitas comparações. É muito legal a realidade lá em Singapura, ou, por exemplo, na Finlândia, porque o pessoal conseguiu resolver todos os problemas. Mas com populações menores é mais fácil, né? Também você não pode negar. Uma população grande traz problemas, ninguém pode negar que ela realmente é problemática para você resolver as suas necessidades básicas. E aí a gente chega num ponto, por que alguns lugares têm tanta gente e outros lugares têm tão pouca? Por que não é distribuída igualmente a população pelo mundo? Tem muitos fatores. Por exemplo, questão histórica. Tem lugares mais antigos do que outros. O Brasil completou há não muito tempo 500 anos de existência. Não, mas tinha os índios antes. Beleza. Então, os índios estão aqui há 12 mil anos. 13 mil anos, que a gente colocar aí mais um tempinho. Tá? É uns 3 mil anos atrás. Agora, a galera está lá na África há 200 mil anos. Na Ásia,
pelo menos uns 100 mil anos a menos do que isso, uns 150 mil anos. Então, tu já imaginou que o pessoal naquela região da China, da Índia, eles estão existindo há no mínimo 100 mil anos. Então, eles estão se reproduzindo, gerando pessoas há 100 mil anos. Então, tem muito mais gente lá por uma questão histórica, certo? Você tem questão de economia, porque às vezes o pessoal me coloca, quando eu cito isso, o pessoal pergunta, professor, mas os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, e ele é praticamente da idade do Brasil, tem mais ou menos 500 anos também. Mas aí o que fez tanta gente ir para os Estados Unidos? Economia. Países com economia forte atraem habitantes para lá. Aí a galera lota o país, né? Então você vai ter os Estados Unidos com mais de 300 milhões de pessoas. 350 milhões mais ou menos a população deles hoje. É por conta da economia. Na realidade, a gente junta os 3 últimos pontos. Economia, infraestrutura, aspectos sociais. Como esses países ricos atraem as pessoas por isso, não vai muita gente para lá. Aí eles são sempre muito lotados. Agora tem 2 coisas que também são responsáveis por alguns lugares do planeta ter mais gente e outros ter menos gente. É a ideia de regiões ecúmenas e anecúmenas. E me desculpe, porque eu acho que eu esqueci de colocar isso nessa apostila aí. Mas essa aula vai para o site aqui, como vocês já viram as outras. Então depois você pode só dar uma olhada e fazer as anotações, ou mesmo agora, se você desejar. O que é uma região ecúmena e uma região anecúmena? Bom, guarda uma coisa na mente. Quando tu tem uma definição e depois tu tem uma outra definição muito parecida, só que tem um A na frente, tu já pode ficar na tua mente que quando tem o A na frente, ela está negando. O que quer que ecúmena seja, anecúmena é o contrário. É a negação, tá certo? Então vamos começar por ela. O que é uma região ecúmena? É uma região que tem condições favoráveis para o ser humano viver a longo prazo. Em outras palavras, é um lugar que a gente consegue viver sem ter muito trabalho para viver ali, certo? Tem lugares do planeta que são complicados de viver, mas tem outros que são mais simples. Vamos pensar, não hoje, não pense hoje com a tecnologia. Pense nos nossos antepassados que chegaram em lugares naturais e que eles tinham que morar ali sabendo praticamente fazer o básico, tipo plantar, criar animais, ferramentas simples. Qual é o melhor lugar para morar? Eu lhe digo qual é o melhor lugar para morar. Planícies litorâneas e marítimas. O que é uma planície litorânea e marítima? Tá ruim de ver, mas é um lugarzinho baixo, plano, perto dos rios e perto dos mares. Por que é melhor para viver ali? Número 1, plantar em um lugar plano é mais fácil. Construir uma casa num lugar plano é mais fácil. Ô, professor, eu acho tão lindo uma serra, você pode achar lindo quanto você quiser, mas é ruim de construir lá, certo? Entendeu? Pensa no cara que vai construir uma casa na serra que tem um terreno assim. Vai ter que chamar um engenheiro, um mestre de obra muito bom, que bote tua casa direito, senão tudo na tua casa fica torto. Vai gastar, evidentemente, mais dinheiro também, não vai? Agora, se tu construir a tua casa numa área plana, você não precisa de tanta tecnologia. É mais barato, é mais fácil. Criar animais aí é mais fácil. Tu pode criar animais grandes como gado bovino. Se tu mora em montanha, tu já vai ter que criar uns animais menores, porque eles não vão conseguir se locomover tão bem lá. Então, quer dizer, quanto mais problemático for o lugar, vai ser menos ecúmeno. Vai ser uma região mais anecúmena, tipicamente com o quê? Quais são os lugares desfavoráveis? Lugares desfavoráveis são, por exemplo, os desertos. São desfavoráveis, certo? E, por favor, estou falando deserto, hein? Não vamos pensar no sertão ainda. O sertão está entre lá e cá. Nem é totalmente desfavorável, mas também, claro, a gente sabe que tem muito problema para viver por lá. Mas um deserto, eu estou falando de um deserto tipo o quê? O Saara. Tu olha para todo lado, é areia, certo? Pouquíssimos lugares têm água. Então, é impossível viver lá? Não. Tem gente vivendo. Agora, venhamos e convenhamos, é desfavorável. Então, é uma região anecúmena, certo? Outros lugares que são desfavoráveis, as montanhas. Olha isso aqui, pessoal, vê se dá para enxergar essa melhor. Essa é muito legal, tá? Não dá para ver a imagem aqui. Eu esqueci o desgraça do nome da cidade. É lá no Kurdistão. Essa cidade, ó, isso é uma montanha e a cidade está toda em cima. Esse povo está morando a 1.400 metros de altitude, certo? O pessoal construiu essa cidade há uns 3.000 anos atrás, certo?
Veja bem, 1.400 metros de altitude. Se faltou alguma coisa, tu tem que descer 1.400 metros para ir buscar. Aí imaginou a ideia? Um remédio, pão, faltou pão na padaria, vai descer para a padaria lá de baixo a 1.400 metros. Olha como é problemático, certo? Pode ser muito bonito, legal para enxergar. Eu botei até o linkzinho para você, se tiver curiosidade, dar uma olhada na reportagem. Mas é complicado. São lugares anecúmenos, não são impossíveis, são desfavoráveis. Mas tem algum lugar impossível, né? O ser humano vive no planeta, sobre a superfície do planeta, praticamente em todo lugar. Tem algum lugar que é impossível sobre a superfície do planeta a gente viver? Sim. Podemos dizer que existe um lugar. Ah, é o Polo Norte e tal. Não. Lá no Polo Norte, na região norte do planeta, tem gente morando. Os esquimós, por exemplo, é um pessoal que está lá no extremo norte, aquela galera que vive naquelas casinhas de gelo que a gente vê em desenho animado. Eles existem mesmo, tá? Não vivem mais em casinha de gelo, não. Mas eles existiam durante muito tempo vivendo daquela forma, modernizaram-se, mas estão lá. Onde é que não dá para viver a longo prazo, por longo prazo? Não dá para viver por longo prazo? Aí, ó, a Antártida. Ah, mas eu vi gente lá, professor. Viu? Cientistas. Não existe condição de vida a longo prazo na Antártida, por uma razão muito simples. É muito mais frio lá do que no norte. Existe na Antártida um continente de verdade. Debaixo desse monte de gelo tem terra. Agora, tem lugar aí que tem 3 quilômetros de gelo em cima do continente. Isso dá temperaturas de até menos 89 graus. Ok, esse caboclo aqui, numa tempestade de neve. Esses ventos aí, que ele tirou essa foto para poder mostrar, eles são chamados de blizzards. Esses blizzards chegam a 320 km por hora. Tu já imaginou tu tá num lugar que chega a menos 89 graus e ainda por cima é atingido por ventos de 300 km por hora. 300 km é um tornado, certo? Não é mais nem furacão obrigatoriamente. Velocidades incríveis. Só para ter uma ideia, pra gente aqui no Ceará, meu amigo, esse negócio de 30 de grau abaixo de zero é tão longe da nossa realidade que fica até difícil da gente entender. Só para você entender o que uma temperatura baixa dessa faz. Com menos 40, ó, eu falei menos 89, eu estou baixando, hein? Com menos 40, se tu acordar de manhã cedo num país desses da Europa e está dando menos 40, menos 45, tu pega água quente e jogar assim no ar, ela congela todinha e cai em forma de floquinho de neve. Com menos 50, as cartilagens já começam a gangrenar. Orelha, nariz. Por isso que o cara, quando é alpinista, ele muitas vezes, quando ele é pego em tempestade, não consegue descer das montanhas e tal, ele perde nariz, ele perde orelha, porque começa a dar gangrena, ponta dos dedos, começa literalmente a congelar, porque a orelha, a parte aqui de nariz, eles têm pouca irrigação sanguínea. Então a homeostase do corpo não é muito boa por aqui. A gente consegue se manter quente nas áreas que tem mais irrigação sanguínea, mas aqui não é muito legal. E eu ainda estou em menos 50, né? Menos 70, o cara tem que usar esse traje que esse sujeito está aí. É um traje antártico. O traje antártico não é um agasalho qualquer, não. Para começo de história, além de ser muito mais quente e conseguir fazer você ficar nessa temperatura, ele tem que ser fechado até a altura dos olhos, onde você bota um óculos também para se proteger. Por que o cara fecha até aqui? Porque você não pode sorrir em menos 70 graus. Porque se você sorrir, seus dentes quebram. Entendeu a ideia? Aí tu vai imaginar um bocado de cearense contando piada lá. Então não serve, né? Tá? Com menos 89, congela diesel. Óleo diesel dentro dos motores, congela. Tanto que os aviões nesses lugares aí, isso é a base da Rússia, fica lá. O avião chega, deixa os cientistas, volta, certo? Como é que você consegue viver num lugar desse por muito tempo? Os caras só vivem lá porque tem tecnologia. Se acabar o combustível que aquece eles, morre tudinho, certo? Não tem como tirar comida, enfim, é um lugar impossível. Então vamos deixar ele de fora, porque aí realmente não tem como ficar, ok? Bom, e se nós estamos falando agora de relação à população crescer, a gente vai para a ideia da fórmula do crescimento vegetativo. Quando você fala de crescimento populacional,
a fórmula do crescimento vegetativo, ela se baseia em você pegar o número de pessoas que nascem num lugar e subtrair do número de pessoas que morreu naquele mesmo lugar. É uma formulazinha bem boba, mas o que importa não é a fórmula, é o que ela significa, certo? Volto a dizer, essa aula aqui, depois de uma aula de matemática, faz o pessoal ficar assim de novo, né? Mas está longe de ser aquele monte de questões que vocês fizeram com o Roberto, certo? Eu sou extremamente simplista na matemática, então, por favor, não vão muito para esse lado. A ideia aqui é entender qual é o resultado. Ou seja, presta atenção aqui. Eu tenho crescimento vegetativo igual a natalidade menos mortalidade. Beleza. O que é natalidade? É o número de pessoas que nasceu, dentro de um grupo de 1.000 habitantes. Mortalidade, o número de pessoas que morreu dentro de um grupo de 1.000 habitantes. Aí eu pego o número de pessoas que nascem, subtraio do número de pessoas que morrem. Eu botei uns exemplozinhos bobos ali. Como eu disse, não importa o resultado numérico, importa o que ele significa para a população. Então preste atenção no primeiro. Eu tenho um país onde nasceram 10 pessoas e morreram 5 pessoas, tá? O 10 é natalidade, o 5 é mortalidade. Nasceram 10, morreram 5. Então, como resultado, 10 menos 5, eu tenho 5. Tá, beleza. O que esse 5 significa? Para o país, significa que aumentou em 5 pessoas a população dele. Entendeu? Espera aí, professor, mas como foi isso? Vamos raciocinar aqui. Tinha 5 pessoas dentro desse grupo. Essas pessoas sumiram, morreram. Mas entraram 10 novas pessoas fazendo parte do grupo. Das 10 novas, 5 substituíram as que já estavam aqui. E as outras 5? Vão inchar, vão fazer parte do grupo, agora vão aumentar o número. Pronto, é assim que funciona a população. Certo? Você contabiliza dessa maneira. Quando acontece uma coisa dessa, o país aumenta na população. Aí a gente diz que ele tem um crescimento vegetativo positivo. Certo? Às vezes acontece aquilo ali. Nasce 10 e morre 10. Tinham 10 pessoas aqui então. Aí essas pessoas morreram, vieram 10 novas pessoas e tomaram o lugar delas. O que aquele zero significa? Significa que não houve mudança na população. No máximo, ela apenas se renovou. Nasceram pessoas para substituir as pessoas que morreram. Isso é a melhor coisa, professor? Muita gente pergunta. Não, não é a melhor coisa. Porque se o teu país tem crescimento nulo, significa que se tiver qualquer coisa e tua população cair demais, morrer gente demais, ele vai ficar desequilibrado. Vai ficar com pouca gente. Certo? Isso aí já acontece nos países desenvolvidos, ou acontecia muito tempo atrás, quando a gente vivia nos períodos anteriores ao século XVIII, como eu vou te mostrar já já. E, por fim, o negativo, crescimento vegetativo negativo. Aí eu mostrei ali que nasceram 10, mas morreram 15. Então, tu tem um número negativo ali, né? Mas, de novo, o que o número negativo simboliza? Pensa bem, tinham 10 pessoas no grupo, essas 10 pessoas morreram, certo? No caso, desculpa, me troquei aqui, né? Eu tinha 15 pessoas no grupo, essas 15 pessoas morreram. Aí nasceram 10 novas pessoas. Só que as 10 não conseguiram substituir todo mundo que morreu. 5 pessoas não puderam ser substituídas, então nós temos 5 pessoas a menos. Se for num país, tua população diminuiu em 5. Pronto, essa é a ideia, certo? Isso é o crescimento vegetativo. Quando o pessoal olha para isso aqui, me pergunta muitas vezes o seguinte: professor, a gente só leva em conta natalidade e mortalidade para aumentar e diminuir a população do país? Não. Essa é a fórmula mais simples. Mas a gente leva em conta outra coisa. Nós levamos em consideração as imigrações e as emigrações. Aí é uma outra fórmula. Se o teu país estiver sofrendo muita imigração, você conta essa imigração, somando ela. Só que aí é uma fórmula que você só usa ou se estiver entrando muita gente no teu país, ou se estiver saindo muita gente do teu país. Pense bem, imagine o Brasil na época do café. Vinha para cá um monte de italiano, de alemão, japonês, espanhol, sírios libaneses, vinha gente de todo canto para cá. Nessa época, a gente não podia usar essa fórmula. Por quê? Porque nós estávamos tendo muita imigração. Aí a gente tinha que contar esse pessoal que estava entrando. O que nós fazíamos? Usavam essa fórmula de cá.
todo país tem que usar essa fórmula? Não, não. Hoje, não. Nem o Brasil usa mais. Agora, se você raciocinar comigo, a Síria. Você ouve muito aí pelas notícias, quem está acompanhando, tentando se manter atualizado. Todo aquele pessoal fugindo da Síria. A Síria tem que usar essa fórmula se ela for calcular a população dela. Mas a Síria não está usando a fórmula porque tem gente entrando no país. Ela tem que usar a fórmula porque tem gente saindo. Quem sai são os emigrantes, com E na frente. Quem entra no país são os imigrantes. Vixe, professor, esse negócio me confunde um bocado. Pois eu vou te dizer uma coisa para não confundir mais. Se baseia no prefixo. I é dentro. É fora. Como é que tu vai lembrar? Tu vai pensar migrante. Tu vai pensar em exportação, exterior, externo. Tudo não começa com E. Aí, I de imigração, interior, interno, certo? É a maneira de você fazer essa conexão aí, tá bom? Essa fórmula, como eu disse, não é tão usada e a gente não vai usar ela, a menos que seja realmente muito importante. Senão, a primeira é mais fácil. E aí a gente chega exatamente na questão das fases do crescimento populacional. Eu vou falar a nível mundial e vou citar Brasil no detalhado, certo? Veja bem, se a gente vai falar das fases, eu vou te fazer aqui uma descrição bem rápida de como é que a população mundial cresceu. Só que fica um negócio meio problemático, porque a gente não tem dados muito antigos. O pessoal gosta de falar, o ser humano surgiu com cara de ser humano, quer dizer, sem ter cara de macaco, segundo aí alguns concordam, ele surgiu há 200 mil anos atrás. Só que como é que eu vou saber quantas pessoas tinham no mundo há 200 mil anos atrás, meu? Não tem. Eu vou usar uma data que seria há 2016 anos atrás. 2016 anos atrás é o ano 1 da era cristã. Professor, qual é a grande diferença usar 2016 anos atrás? É porque 2016 anos atrás existiam os romanos. E os romanos faziam censos. Para que o romano fazia censo? Para saber quantas pessoas tinham no império, para saber quanto eles cobravam de imposto. Ou negócio desgraçado é imposto, né? Acompanha o pessoal há muito tempo. Mas enfim, os romanos faziam por conta disso. É claro que não é uma coisa certa, mas a gente tem uma base. Os romanos só viveram entre Europa, Ásia e África, mas pelo menos a gente tem uma ideia de quantas pessoas deviam existir no mundo no ano 1 da era cristã. Então, há 2016 anos atrás. Quantos seriam? A gente acredita que cerca de 300 milhões. Meu amigo, 300 milhões de pessoas é a população dos Estados Unidos hoje. Menos ainda. Aí você tem que raciocinar. Por que tinha tão pouca gente? Se as pessoas existiam há 200 milhões de anos, como é que só tinha no mundo 300 milhões? Está acontecendo alguma coisa errada, esse pessoal não fazia menino e direto, fazia menino todo o tempo. As mulheres morriam tendo filhos, mas não era a ideia de natalidade o problema. Tinha-se muitos filhos, mas também se morria muito. Então, se você voltar para aquela ideia que eu te mostrei aqui, certo? Qual era o grande problema desse primeiro período da história da humanidade? Era aquilo. Nascia muita gente, morria muita gente. Nascia muita gente, morria muita gente. Então, durante muito tempo, nós vivemos essa realidade. Agora, veja só. É o ano 1, né? Quanto tempo vai demorar para dobrar essa população, mais ou menos, pela primeira vez? Você só vai ter essa população dobrando lá por volta de 1750. Ainda assim, é muito tempo, né? 16 séculos, basicamente. Em compensação, em 1750 para 1850, a população já passa para 1 bilhão. Opa, aconteceu alguma coisa aí. Alguma coisa mudou para o ser humano aumentar tão rápido. Em 100 anos, ele aumentou mais tempo do que em 16 séculos. Certo? Aí olha depois. 2,5. 1970, só 20 anos, aumentou 1 bilhão. 1980, 2000, 2005, 2011, nossa população de hoje, do mundo, 7 bilhões de pessoas. O que você vai notar? É que até certo ponto a população crescia muito lento e depois ela acelerou de uma vez. Mas depois ela começou a frear de novo. Acreditamos que nós seremos em 2050 9,3,
E por volta de 2100 nós teremos uns 12 bilhões de pessoas. Quando as pessoas ouvem isso aí, todo mundo fica espantado, né? Professor, pelo amor de Deus, não vai ter canto para a gente viver. 12 bilhões de pessoas é gente demais, né? É não. O mundo é grande. Foi feito, quando o planeta chegou nos 7 bilhões, a National Geographic lá do Reino Unido fez um cálculo. Se tu pegar os 7 bilhões de habitantes do planeta, botar todo mundo com as mãos encostadas nas pernas, com os pés juntos assim, cabe todo mundo na cidade de Los Angeles. Claro que ninguém vai viver assim, mas isso quer dizer uma coisa para nós, que nós não temos falta de espaço, nós temos desequilíbrio. Tem gente que está tomando espaço demais, tem gente que está consumindo demais. Esse tipo de coisa é um problema, certo? O planeta aguenta 7, 14 bilhões, na boa, contanto que a gente não tire excessivamente dele, né? Se você observar bem a questão, o que vai acontecer ao longo desse tempo é que a população ela vai passando por 3 fases. Então eu vou falar a primeira para a gente começar. A primeira fase é a fase do crescimento lento. Essa fase vai desde que o ser humano existe até o século XVIII. Como é que era viver nessa época? Meu amigo, viver nessa época era barra, viu? Nessa época, primeiro de tudo, tinha falta de métodos para evitar a gravidez. Registra uma data na tua mente, porque ela é muito importante para trabalhar com população. 1950. O que acontece em 1950? São criados os primeiros anticoncepcionais, as pílulas anticoncepcionais. No Brasil, elas só vão chegar em 1970. Então, vamos ser bem diretos. Não dá para controlar a natalidade antes da chegada dessas pílulas. Por mais que se tivesse alguns outros métodos, eles não eram tão funcionais. Mesmo os preservativos, as camisinhas famosas, que já existiam antes de 1950, ficavam na mão dos homens, meu amigo. E os homens não ligavam para esse tipo de coisa. Quando é que se começou a controlar a natalidade? Quando a pílula anticoncepcional existiu e ficou na mão da mulher o controle de natalidade. Aí a mulher começou a controlar, certo? Porque a mulher é organizada, né? O homem é esculhambado. Mas então, quer dizer, você vai ter esse tipo de realidade. Então, até 1950, pode dar tchau a qualquer tipo de controle de natalidade. Não existe. Entretanto, tinha muito nascimento, mas a galera morria como mosca, certo? Tipo de coisa que acontecia. Precárias condições higiênico-sanitárias. Olhe, o povo não tinha ideia de nada que podia fazer mal e levar as pessoas à morte que tivesse relação com sujeira. Então, tu imagina a cena em períodos da Idade Média, né? O cara chega na Londres, aquela chuva direto. Em Londres, você sabe, o pessoal em Londres, naquele período, já usava os nossos famosos pinicos, né? Quer dizer, não tinha banheiro, todo mundo tinha seu pinico, certo? Para quem é muito novo aqui e não sabe o que é um pinico, pergunta à avó que ela te explica, certo? Mas o fato é que, eu me lembro se fosse hoje, meu avô largou o pinico, tinha banheiro e ele usava. Mas o fato é que o pinico era um recipientezinho básico onde a gente colocava as nossas necessidades fisiológicas, de preferência líquidas ali, certo? Durante a noite, mas quando o cara tinha aquela necessidade, também vinham as sólidas, e aí de manhã cedo você tinha que se desfazer daquilo. Pense na Londres do século XII, que o pessoal se desfazia daquilo de um jeito muito comum. Todo mundo acordava de manhã e jogava pela janela. Todo mundo sabia. Aí você diz, professor, que povo imundo? Povo imundo, se alguns fizessem e outros não. Como todo mundo fazia, era normal, certo? Só que você andava na rua, onde você tinha da fezes de cavalo, as fezes humanas, a todo o resto das coisas, e o cara andava lá, pisando tudo aquilo ali, numa boa. Ele chegava então em casa. Chegava em casa, final do dia de trabalho, cansado, o cara se sentava na cadeira, botava os pezão em cima da mesa. Aqueles pés que passaram por cima de tudo aquilo. Certo? A mulher chegava e disse, meu filho, tira os pés de cima dessa mesa. Aí disse, ô mulher, você é muito exigente. Aí o cara passava a mão assim e limpava, mais ou menos. E a mulher trazia comida, gente muito pobre ali, não tinha nem prato, amigo. Botava a comida em cima da mesa e comia com as mãos. Deu para entender a ideia, né? Então o cara vai comer ali, naquela mesa, de onde aqueles pés vieram, do meio da rua, e caiu uma comida no chão, e ele ia lá, pegava, comia, papapá. Agora você fica aí com todo o nojo que você consegue ter pensando na cena. E ao mesmo tempo você tem que entender por que ele acharia errado. Não se tinha consciência de bactéria, vírus, germe, nada. Se você chegasse para uma pessoa no século XII e dissesse, ei cara, come esse negócio aí não, cai no chão. Aí o cara ia olhar, por quê? Não, bicho, pode ter alguma coisa.
Não, era só uma areiazinha, eu já tirei. Mas, não, e se tiver alguma coisa que tu não enxerga? Quando você dissesse uma coisa dessa, o cara rachava que você era bruxo, tu ia preso e queimado, certo? A ignorância das pessoas era imensa. Ninguém acreditava no que não via, certo? O pessoal vai ter ali naquele período, muita gente vai morrer só por sujeira. Cólera é uma doença de sujeira. Aí você tinha epidemias, matava gente demais, certo? Guerras, fome. Pense bem que até a medicina, que devia ajudar a galera, matava mais do que ajudava. Olha aqui. Sabe qual era um dos maiores dos remédios mais comuns na Idade Média? Sangria. O que era sangria? Você pegava o cara, chegava para o médico e dizia, doutor, estou sentindo isso, aquilo outro. Aí o médico, tá certo. Me dá aí teu braço. Amarrava aqui, pegava uma lâmina já preparada, o escalpelo, dava uma punçada aqui na tua veia, virava. Aí, doutor, por que o senhor está tirando sangue? Não, porque é alguma coisa que está no seu sangue. Se a gente botar para fora, fica show. Aí imagine, o cara era anêmico, morria na esquina, porque ele perdia tanto sangue. Só para ter uma ideia, isso aqui são alguns instrumentos que se usavam nessa época. Vamos ver se dá para enxergar eles aqui, certo? Ele vai colocar aqui para a gente ver. Olha lá. Pronto, é daquele lá do hiperlink. Olha só, são alguns instrumentos da medicina ao longo dessa grande caminhada deles. Aquela caixinha bonitinha ali, quando você apertava, saía 4 lâminas para a lateral. O cara raspava as pústulas de varíola com ela, certo? Na época que as pessoas tinham a varíola aí em especial. Ó. Parto fórceps era uma garrazona que enfiava pela vagina da mulher para agarrar a cabeça do bebê que não estava conseguindo sair. Puxava-se, aquilo afundava o crânio da criança, a maioria morria, quem não morria tinha grandes problemas depois. Sífilis, meu amigo, aquela agulhona que tu tá vendo, o cara enfiava no pênis do homem lá dentro para puxar a infecção, certo? Imagine aí, certo? O tratamento de sífilis era exatamente dessa forma na época. Olha as lâminas que eles sangravam as pessoas, a largura. Às vezes abria uma veia tanto que ela não fechava mais. A pessoa morria sangrando, literalmente. Todos os tratamentos que tinham teoricamente a ideia de curar. Olha essa cena. Isso aqui é uma furadeira igual aquela dos carpinteiros antigos, ó. Certo? Um fuso, como o pessoal chamava. As pessoas que tinham epilepsia se acreditavam que elas estavam endemoniadas. Então eles tinham uma furadeira para botar na cabeça do cara e abrir um furo na cabeça, que era para ver se o demônio saía. Se você tem medo de dentista hoje, olha como era o tratamento naquela época. Era um tornozinho, tinha uma rodando aqui, tu ia botando o dente e apertando para ver se fazia um furo, quebrava os dentes, é claro, as pessoas perdiam. Esse aqui é terrível. O cara estava fazendo uma cirurgia e desmaiava, aquilo ali parecia aqueles folizão de ferreiro. O cara queimava um monte de folha de tabaco, sugava a fumaça, enfiava o cano no ânus da pessoa e bombeava lá para dentro. Aí para ver se o cara se ressustava, né? Ressuscita qualquer cristão um negócio desse. Olha as facas que os cirurgiões usavam. Parece uma serra de cortar vergalhão, né? Oi, João. Se alguém ainda tem suas amígdalas aí, diga-se passagem, é uma boa. Olha, isso aqui era chamada de tonsila guilhotina. O cara parecia uma pistola, ele botava dentro da goela do cara, agarrava as 2 amígdalas, quando ele apertava, ela rascava as 2 amígdalas fora, assim, de uma vez. Ou seja, são algumas das muitas, né? Imagine quanta gente morreu sendo tratado por um médico. Teoricamente, o médico devia te ajudar, ele estava te matando, desgraçado. Ou seja, a medicina vai ser, até ela mesma, uma responsável por este elevado número de mortes, né? Okay? A gente tem realmente isso muito. Inclusive, vale ressaltar uma coisa, né? Enquanto ele acerta aí. Como é que você reconhecia um bom médico nessa época? Sabe como era? Pelo avental dele, o jaleco. Quanto mais sujo de sangue fosse, melhor era o médico. O médico, você sentia ele chegando de perto, porque o médico era podre. Ou seja, aquele jaleco todo sujo de sangue começava a se decompor, mas o cara nunca lavava. Por quê? Porque um cara de jaleco branco era um médico inexperiente. E se um médico experiente matava, tu imagine um médico inexperiente. Ninguém queria nem ver, certo?
Vale ressaltar, se você tiver aí condição depois, assista um filme chamado O Físico. Não é legal é ler o livro é muito legal, certo? Ele conta a história de um médico nessa época, e você vê as loucuras que existiam. Bom, graças a Deus que não durou para sempre, né? E aí a gente chega na segunda fase. A segunda fase ela vai do século XVIII ao XIX. O que vai acontecer nessa fase? Nós ainda não conseguimos evitar a gravidez, nós não conseguimos fazer controle de natalidade. A gravidez continua existindo em grande quantidade. Mas nós vamos começar a diminuir o número de mortes. Vamos começar a fazer certas coisas que diminuem as mortes. Por exemplo, combate a epidemias, disseminação, né, vai diminuir as doenças infecto-contagiosas, a medicina vai finalmente se desenvolver de verdade, né, certo? Antibióticos, antissépticos. Cara, a simples ideia de lavar as mãos adequadamente. Por que agora o pessoal está lavando as mãos, professor? Porque o microscópio começou a se popularizar e aquele cara que derrubava o pedaço de carne no chão e que depois comia, o cara vai dizer para ele, ei, cara, faz isso não. Ele diz, por quê? Vai pegar a carne aqui, bota debaixo do microscópio, vem cá, dá uma olhada. Aquele monte de negócio se mexendo, eles, isso ia tudo para dentro de mim, ele disse, ia, agora pronto, você não faz mais. As pessoas precisaram ver para entender, né? E tem uma coisa que não está aparecendo aqui embaixo, que é melhoria da produção de alimentos. Uma pessoa que se alimenta melhor, ela é mais forte e ela não adoece com facilidade. As pessoas que não se alimentam bem estão mais fracas para doenças. Uma doença simples mata, certo? Então essa é a segunda fase. A terceira fase é a fase em que, já caiu a mortalidade, não foi? A natalidade está alta. Aí nasceu muita gente, nasceu. Só que agora vai cair a natalidade também. Para cair natalidade, você registrou a data, 1950. Só pode cair natalidade quando se passa a ter as pílulas anticoncepcionais. Daí em diante, você tem uma queda na natalidade, porque se passa a ter os métodos anticoncepcionais. Aumenta o grau de escolaridade da população a nível mundial. Isso ainda não está muito bom nos países subdesenvolvidos, mas os países desenvolvidos todos já passaram por essa fase. Uma coisa muito importante, e que a gente já está sentindo no Brasil, porque o Brasil é um intermediário, não é mais um país subdesenvolvido pleno, mas ainda está buscando o seu desenvolvimento, é aquele país emergente. Mas nós já temos muito dessas coisas aqui. O ingresso da mulher no mercado de trabalho. Meu amigo, uma coisa era quando você tinha uma mãe em casa, 24 horas por dia. Aí ela ter vários filhos, mesmo que fosse ruim, problemático, difícil, ainda era aceitável, porque a mãe estava lá, certo? Agora, com a mãe trabalhando, ter muitos filhos é complicado, certo? Se torna algo cada vez mais problemático. Uma coisa é você chegar na casa do parente e dizer que, olha, fica com o meu filho, né, um filho, aqui enquanto eu vou trabalhar. Outra coisa é, fica com meus 7 filhos aqui para eu trabalhar, né? Deu para entender que não rola, não dá, certo? Casamento tardio, as pessoas começaram a casar cada vez mais tarde, né? Todo mundo sabe aqui que o bom os velhos 15 anos, né, acho que como a gente chama hoje em dia, não era dessa forma a ideia do 15 anos. No passado, o que eram os 15 anos? Os 15 anos era uma festa que se fazia quando as meninas atingiam a primeira menarca. O que é isso? A primeira vez que elas menstruavam, elas eram consideradas prontas para ser mães. Professor, pelo amor de Deus, podiam ser mães, quer dizer, podiam casar exatamente. Por quê? Tu tinha que casar aos 15, porque tu possivelmente só vivia até os 45. Pense bem, 15 anos, tu tinha até 45 anos para casar, ter filhos, construir a sua vida e deixar seus filhos aptos a casar também. Pelo menos a maioria deles, certo? Então se fazia os 15 anos, você pegava as moças da cidade, passava elas todas no pano, certo? Deixava todas mais lindas do que já são, apresentava para a sociedade dizendo o seguinte, estão tudo em ponto de bala, é só escolher. Certo? Professor, o senhor acabou com a beleza do negócio. Eu sei que hoje é uma festa, é coisa totalmente diferenciada. Mas é porque você não precisa mais casar jovem hoje. Na realidade, o casamento hoje é tardio. Por quê? Porque você vai ter que estudar, você está aqui tentando entrar na faculdade. Olha, a média da galera saindo da faculdade fica na casa dos 25 anos de idade para frente. Então pense bem, é aí que tu vai começar a entrar no mercado de trabalho. Então, o casamento está indo para 35 para frente. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo no Brasil com expectativa média de 76. Aí é uma melhoria. Se tu morresse aos 45, não dava para fazer isso. Ok? A urbanização, viver na cidade é caro.
Viver na cidade é muito caro. Viver na cidade obriga as pessoas a terem poucos filhos. No sertão, meu amigo, no interior, filho é mão de obra, amigo. Quanto mais meninos você tem, mais gente para ajudar. E não tem esse negócio de idade, não. Todo mundo ajuda. Tu tem um de 4 aninhos, vai lá, menino, pega ali um saco de cimento, entendeu? Vai dar um recado. Todo menino ajuda. Não tem esse negócio. Aqui não, você vai botar você para poder ajudar, a menos que você vá entrar num trabalho desqualificado, vá ganhar pouco e tudo mais, você só vai ter qualificação depois de terminar a universidade ou no mínimo um curso técnico, certo? Então, quer dizer, é o que todo mundo deseja, pelo menos para os filhos. Às vezes a gente sabe que não dá, o cara tem que trabalhar mais cedo, mas o normal é que um pai que queira colocar o filho em uma universidade, ele vai demorar muito tempo para isso, e então sai caro, certo? Sai caro preparar. Se você for olhar, então, no campo isso não era assim. É por isso que as pessoas tinham tantos filhos no campo, certo? Porque sempre foi fácil, era barato, né? O campo, o menino não chega para o pai e diz: ei pai, paga aí um transporte escolar para levar a gente para a escola e tal. O pai vai olhar e dizer assim: meu filho, sabe o que é aquilo? Chama estrada. Você bota o pé lá, vai com seus irmãos andando, que você chega na escola do mesmo jeito. A vida é mais simples, entendeu? Ninguém vai ficar com esse monte de necessidades. Aqui na cidade a gente tem. Aquele último, está aparecendo? Tá. Aquele último que aparece ali é em alguns países, claro. Em alguns países foi liberado o aborto. Então entenda bem, não é uma ideia de certo e errado aqui. Nós estamos só dizendo que existe. O aborto foi liberado em alguns países, então quer dizer que uma pessoa não precisa ir para uma clínica pirata para fazer um aborto. Se a mulher engravidar e ela não quiser ter o filho, ela pratica o aborto e isso não faz a natalidade aumentar. Muita gente me pergunta o seguinte: professor, isso aí não colabora para aumentar as mortes, não? A mortalidade não entra essa questão de crianças com menos de 1 ano de idade. Isso é separado, é calculado de maneira separada, então não. Essa fase, ela traz uma consequência final, que é essa que você está vendo aqui: o envelhecimento da população. O envelhecimento da população é uma realidade para muitos países. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso aqui no Brasil, certo? Se você for uma pessoa de 40 anos ou mais, você conseguiu perceber a mudança das vagas para idosos. Por exemplo, você chega num shopping hoje, elas têm muitas vagas para idosos. Antigamente era uma vaga e olha lá, né? As pessoas ainda estão entrando com a questão dos seus direitos, certo? É uma mudança, a sociedade está mudando. E isso aí ainda é uma coisa que a gente vai ter muitas, digamos assim, discussões sobre como tem que ser colocado, mas é uma realidade. Se a gente vive muito é porque a gente está vivendo melhor. E isso não deixa de ser uma conquista, ok? Então essa expectativa de vida realmente é um ponto. Para a gente finalizar, nós falamos aqui hoje da estrutura populacional. Toda população ela se divide em 4 ideias principais. Eu vou apresentar 3 que eu considero mais importantes para que vocês possam ver. A primeira é a divisão por idade, depois a distribuição por sexo, homens e mulheres, a qualidade de vida e a estrutura ocupacional. Vamos começar com a idade, porque é para a história das pirâmides. A idade é a seguinte: talvez você vá ver por aí o pessoal dizendo que o jovem hoje vai até 24 anos. E isso é muito correto. Só que tradicionalmente o IBGE ainda considera o jovem de 0 a 19 anos. Está vendo? O adulto é de 20 a 59 e o idoso considerado é de 60 para cima. Eu me lembro bem que eu disse isso uma vez na sala de aula, uma menina gritou: ei professor, o senhor está chamando meu pai de velho? Eu digo: eu não, o IBGE. Certo? O IBGE diz isso aí. Eu sei que chamar uma pessoa de 60 anos de idosa fica um negócio até meio esquisito, porque as pessoas estão vendo muito bem. 60 anos, normalmente as pessoas estão muito bem. Agora, se você parar para pensar, quando isso aqui foi feito, as pessoas eram consideradas idosas com 60, porque, meu amigo, ela já tinha se aposentado com 55. Certo? Ela estava se aposentando aos 55, 60 ela vivia um pouquinho mais, 65 ela morria. A nossa expectativa de vida era muito baixa. Então o cara estava numa ideia de idoso de verdade. Certo? Hoje não é mais. Hoje você vai ver que a expectativa de vida em países como o Japão está chegando em 89. 89. Certo? Então quer dizer, isso mudou. O jovem também mudou. Por quê? Porque o jovem hoje, como a ideia do jovem se preparar para o mundo da economia, do trabalho, ele precisa se especializar mais. Se ele terminar a faculdade, como eu te disse, ele vai terminar lá para os 25 anos.
Então, alguns trabalham, mas muitos podem estar dependentes dos pais. Então, você é um jovem completo, que é aquele jovem que depende economicamente do pai. Certo? Agora, o importante aqui é você entender como isso fica na pirâmide. É isso aí. Só que eu mesmo vou falar e vou mostrar. Está aí uma pirâmide etária. Pirâmide é um gráfico que a gente mostra a distribuição da população por idade. Então, presta atenção nessas coluninhas horizontais, deitadas. Lá está, ó, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. Pronto. Isso aqui são os jovens. Representa os jovens à base da pirâmide. Ok? Do lado esquerdo da pirâmide, essas linhas horizontais do lado esquerdo são as pessoas de sexo masculino. As linhas desse lado são as mulheres, portanto, sexo feminino. Aí você vai notar que de 20 a 59 é o corpo da pirâmide, são os adultos. De 60 para cima é o topo da pirâmide, são os jovens. O que importa saber essa divisão? Porque se você souber isso e olhar para uma pirâmide, na hora do vestibular, ele pode perguntar se essa pirâmide é de um país pobre ou de um país rico. Como é que dá para saber? Se você sabe que os jovens estão embaixo, são a base, e você viu que a base é muito larga, é típico de um país subdesenvolvido. Por quê? Porque se tem muito jovem, é porque eles não têm controle de natalidade. Aí você ainda fica na dúvida, mas será que é mesmo? Aí tu olha para o topo, que tu vai lembrar que no topo estão os idosos. Olha quanta gente nasceu na base. Olha tanto de gente que virou idoso. Significa que a qualidade de vida desse país não é boa. Compreende? Você não vai ter uma boa qualidade de vida. E por isso você tem uma pirâmide fazendo isso. Mas professor, se não tiver esse formato assim, não é uma pirâmide. Verdade. Vai ficar sem cara de pirâmide. Vai parecer com o quê? Sei lá, um botijão de gás aleijado. Olha. Não é com cara de pirâmide, mas é chamado de pirâmide, tá certo? Essa pirâmide é uma pirâmide de país desenvolvido. Tudo bem, tem o nome França lá em cima, está na cara, mas vamos imaginar que o nome França não tivesse lá. Você sabe que ela é de país desenvolvido por quê? Primeiro, porque a base está mais estreita, o topo está mais largo e o corpo da pirâmide, que é o meio, está bem largo. Quem é que está no meio da pirâmide são os adultos. Por que é importante ter muito adulto? Porque o adulto trabalha. O adulto é população economicamente ativa. É o adulto que gera dinheiro para o país. Então, um país que tem muito adulto para trabalhar é um país que tem gente para fazer o país enriquecer. Entendeu? O Brasil está vivendo agora um momento que começou em 2010 e ainda não caiu no Enem isso. É chamado de bônus demográfico ou janela demográfica. O que é o bônus demográfico ou janela demográfica? É o momento em que o teu país tem mais adultos do que idosos ou jovens. Em outras palavras, o teu país tem mais gente trabalhando do que gente sendo sustentada. Essa é uma coisa muito boa para um país. A gente diz que o país entra no bônus demográfico e ele passa 20 anos nesse bônus demográfico. Então ele tem 20 anos para ficar rico. O problema do Brasil é que essa galera que é adulta hoje, eles são de que década mais ou menos? A maioria está sendo aí da década de 70 para cá. 70, 80. Então esse pessoal que é adulto hoje é de 70, 80. Qual é o grande problema? O Brasil das décadas de 70 e 80 investia menos do que hoje na educação, certo? Tinha pouco apreço por investimentos, programas para a inclusão de pessoas na universidade. E aí o que aconteceu? Muito adulto de hoje, infelizmente, não é uma mão de obra qualificada. Aí a gente pode perder esse bônus demográfico. Porque os países desenvolvidos tiveram um bônus demográfico e enriqueceram, certo? É o lado bom disso aí. Então, essa é a pirâmide, né? Só para você ver, as pirâmides mudam muito. Essa aqui é a pirâmide do Japão. Olha o Japão depois da guerra. Era uma pirâmide típica de país subdesenvolvido. O Japão de 2004, que é a pirâmide do meio, típica de país desenvolvido. E aquela ideia lá, esquisita, mostra o Japão em 2050. O Japão de 2050, o pessoal está esperando que a pirâmide do Japão fique de cabeça para baixo. Vai ter mais idoso, como eu disse para você, do que jovem. Ó. Isso vai ser uma coisa muito ruim. Por quê?
Se você parar para pensar, o Japão hoje tem 126 milhões de pessoas. Se isso aqui acontecer, está se esperando que a população deles caia para 86. Porque evidentemente, os idosos vão morrer um dia e não vai ter gente nascendo para substituir. Então o país vai passar por uma implosão. É uma ideia, entretanto, que a gente ainda não viu acontecer, mas vale a pena você compreender. Ok? Só para olhar aqui, por curiosidade, a pirâmide do Brasil. Olha de 70 como era a nossa pirâmide. 2009 e 2010 com o censo agora. Nós tivemos uma diminuição na natalidade, então menos jovens. Estamos tendo bastante adultos, que é uma coisa legal. E o número de idosos começou a crescer, né? Tanto é que no Brasil não se mostrava os centenários na pirâmide, o IBGE nunca mostrava. E agora a gente tem cada vez mais pessoas com 100 anos aparecendo. Estrutura por sexo, como eu disse, é a ideia de que você tem homens e mulheres. Quando os homens e as mulheres nascem, eles são sempre meio a meio. Se você chegar numa maternidade durante um ano e perguntar quantos meninos nasceram, quantas meninas nasceram, é sempre mais ou menos a metade. Agora, com o passar do tempo, você vai ver uma coisa. Dá para ver legal nessa pirâmide do Japão, ó. Aqui. Está notando que o negócio está meio aleijado para o lado de cá, nos idosos? As linhas estão meio puxadas para o lado direito. É porque eu não disse que do lado direito são as mulheres? Quando se torna idoso, a população fica na idade idosa, tem sempre mais mulher do que homem. Por quê? Porque os homens morrem mais do que as mulheres. São várias razões que levam os homens a morrer mais cedo do que as mulheres. Os homens são mais atingidos pelos vícios químicos, certo? Isso vai de drogas a bebidas, enfim. Tudo bem, tem muita mulher aí tomando muita cachaça hoje, mas mesmo assim, de maneira geral, o homem é mais entranhado nisso. A violência urbana atinge mais o homem. O homem está nos dois lados da violência urbana. Ele sofre e ele pratica, certo? O homem tende a ter os empregos mais perigosos. E o pior de tudo, cuidados com a saúde. A mulher se cuida muito mais do que o homem. O homem, normalmente, é muito desligado com isso. O cara chega aqui dizendo, ei, macho, eu estou com uma dor aqui no braço. Já viu que amigo, quando a gente diz que está com uma dor num canto, a primeira coisa que ele faz é dar um cutucão ou bater, né? Homem, pelo menos, é desse jeito. As mulheres, não sei se faz isso, mas um amigo faz logo aquela porrada. E aí ele diz, não, mas vamos tomar uma que passa. Onde é que passa algum problema? Se o cara tiver com um problema cardíaco, tomou um e passa. Mas é assim que a gente se cuida. Aí o que acontece? A gente morre mais cedo, certo? Os homens morrem sempre mais cedo que as mulheres. Agora, mesmo assim, pode acontecer duas coisas que pode fazer um país ficar muito desequilibrado e ter mais homens ou menos homens, né, em relação ao total. Por exemplo, guerras. Se um país enfrentar uma guerra, como é o homem que vai prioritariamente para a guerra, diminui o número de homens drasticamente. Se também ele enfrentar uma emigração muito grande, o pessoal estiver saindo do país, quem geralmente sai primeiro são os homens. Tanto que aqui você vê essas pirâmides, ó. Isso aqui foi uma questão de vestibular um tempo atrás. A pirâmide B, o cara perguntou o que podia ter causado esse afundamento na pirâmide, ó. Presta atenção que está do lado esquerdo, é onde estão os homens. Está acima de 20 anos e está abaixo de 50. Então isso é tipicamente uma guerra. Para dar uma afundada assim, é porque caiu drasticamente a população masculina, certo? É uma ideia. E a estrutura econômica. A gente se divide economicamente em 4 setores. O primário, que é onde as pessoas trabalham na agricultura, na pecuária, no extrativismo, certo? Trabalhamos também na chamada silvicultura. Isso aqui é de onde a gente extrai matéria-prima. Para quem está meio por fora da ideia, então vamos fazer de forma mais lenta. A agricultura todo mundo entende bem, pecuária todo mundo entende bem, mas extrativismo, tem vários tipos de extrativismo. Extrativismo é tu tirar direto da natureza alguma coisa. Por exemplo, isso aí é um extrativismo mineral. O cara está tirando minério de ferro lá em Carajás. Pronto, extrativismo mineral. Você não produziu aquilo, tu não plantou, tu não criou, aquilo existia na natureza, tu foi lá e tirou. Outro exemplo de extrativismo, seringueira, lembra? A galera das seringueiras ia lá, seringalista, tirava o látex, derrubar árvores da Amazônia, isso tudo é extrativismo vegetal. Agora, o extrativismo ainda pode ser animal, a pesca e a caça. Hoje a caça é proibida no país, então a pesca é o que ainda existe. E você tem uma última coisa, que também é do setor primário, que é a silvicultura. A última questão do Enem, no ano passado,
na prova da parte de ciências da natureza foi uma questão de um conteúdo que tem muito em geografia, que são as agroflorestas. O que é agrofloresta? É tu plantar árvores e plantar milho, feijão, tudo no meio das árvores. Mas, professor, morre. Não morre mais, porque hoje nós temos técnicas que fazem com que elas não morram. Mas tu mistura plantio de árvore, plantio de vegetais, de agricultura, criação de animais, tudo no mesmo lugar, que é para criar um equilíbrio ecológico melhor. Pois bem, se você plantar árvore, somente árvore, isso é chamado de silvicultura. Mas, professor, a árvore demora demais. Depende da árvore. Tem árvores que demoram um tempo muito curto e que você pode lucrar muito com elas. Por exemplo, o pinho, o pinheiro, certo? Se você pegar uma caixa desses lápis da Faber-Castell, atrás o cara diz assim, é feito com árvores de madeira reflorestada. É porque o cara plantou aquela árvore ali. Aqui a gente não tem muito porque a árvore não se dá com o nosso clima. Mas no sul do Brasil, você anda pelas estradas, meu amigo, é para todo lado. É pinheiro plantado para todo lado. Aí os caras, uma árvore daquela, ela leva 10 anos, você já pode derrubar. Certo? Mas demora muito, 10 anos. Mas você tendo outras atividades, em 10 anos tu vai ter um lucro grande. Eucalipto também é plantado aqui no Brasil. Certo? Tem uma madeira que o pessoal está plantando lá na Amazônia agora, que eles trouxeram lá da Indonésia. Ela chama-se teca. Essa teca demora um pouquinho mais, mas, meu amigo, se você tiver terra para plantar ela, certo? Só para ter uma ideia do valor. Essa madeira veio lá da Indonésia, mas por algum motivo que nem eles sabem explicar direito, lá ela demora 100 anos para ficar adulta, a árvore. Aqui ela demora 20. Pô, mas 20 anos é muito tempo. Espera para ver o lucro. Se tu plantar 1 hectare de teca, que é um quarteirão, imagina que tu tem 1 hectare lá em Rondônia, lá no Acre, está fazendo nada com a terra, tu planta todas essas árvores. Toca a tua vida para frente e toma conta delas direitinho. Em 20 anos, o hectare vai te render $50 mil. 1 hectare. Certo? Então, quer dizer, a madeira hoje está se tornando mais rara, porque cada vez mais é proibido cortar as árvores nativas. Então, quem tem condição de fazer plantio das árvores está ganhando muita grana. Eucalipto dá um dinheiro danado também. É mais barato do que essa teca, mas mesmo assim é muita grana. Isso é chamado de quê? Silvicultura. É quando tu planta as árvores para depois derrubar. Não vai confundir silvicultura com você plantar árvore para preservar, entendeu? Derrubaram as árvores da Amazônia, vamos lá e plantamos de novo. Mas tu vai plantar para elas crescerem e ficarem substituindo as outras. Não é a mesma coisa, certo? Isso aí é um negócio. Esse setor primário, ele está pegando muita máquina, né? As máquinas estão tomando o trabalho do ser humano. O ser humano descia, então, para o setor secundário no começo. O que é o setor secundário? É a indústria, certo? Indústria. Todos os tipos de indústria são o setor secundário. O setor secundário também está cheio de máquina. Aí nós, seres humanos, estamos perdendo emprego lá cada dia mais. Mais. Para onde é que a gente pode ir agora? Para os 2 últimos setores. O terciário e o quaternário. O que é o setor terciário? É o que emprega mais gente aqui no Brasil. O setor terciário é o setor do comércio e da prestação de serviços. É onde, isso aqui vale mais do que qualquer máquina. A nossa capacidade de pensar, de dialogar, de ser criativo. Até mesmo simplesmente de saber resolver problemas. Tipo, professor, mas esse negócio de comércio aí, por exemplo. O senhor sabe que tem comércio hoje que é máquina. Não, verdade. Então tu chega num determinado lugar, tem uma máquina de latinha de Coca-Cola. Aí tu tá lá, vai pegar uma latinha de Coca-Cola. Só que tu tá com uma nota, vamos dizer, de R$50. Botou, ela cospe a nota de fora. Aí por quê? Porque tá sem troco. Pronto, tu vai embora e não bebeu tua latinha de Coca-Cola. Agora, se fosse a bodega do Sr. Ernilton ali, você chegava com os 50, Sr. Ernilton, eu não tenho troco não, mas eu vou arrumar, eu vou acular, eu dou um jeito, leve 5 latinhas por um preço menor, entendeu? Isso só quem faz é o ser humano. Por isso que comércio é coisa pra gente, tá? Por mais que você queira botar as máquinas, máquina não substitui gente em comércio de jeito nenhum. Você não pode pedir um desconto para uma máquina, você vai chegar para a máquina de lata de Coca-Cola e você diz, eu levo 20 latas. Tu me dá que desconto? A máquina não vai nem, evidentemente, responder, porque não vai fazer parte, entendeu? Prestação de serviço, é todo tipo. Tu vendeu a tua mão de obra, física ou intelectual, você está fazendo prestação de serviço. Tipo o quê? Por exemplo, professor. Reconhece aí?
professor Fábio, olha ele dando aula, certo? Então, na hora que o professor está aqui dando aula, é uma prestação de serviço, ele presta um serviço, do jeito que qualquer outro tipo de prestador faz. Do lixeiro a médico, não importa. Todo mundo que presta serviço tem uma importância na sociedade muito grande. Sabe por que a gente pode dizer isso de cara? Porque no dia que a tua profissão não for mais útil, ela some. Não existe profissão que não seja útil se ela ainda existe, certo? É muito simples. Quando o mercado não quer mais você, a sua profissão vai sumir. É porque você foi substituído. Eu digo já inclusive, isso do desemprego. E o que é o setor quaternário? Quaternário, que às vezes o pessoal nunca ouviu falar, é o setor da pesquisa. É o setor onde ficam os cientistas. Por que ele é muito importante? Porque ele pesquisa, cria tecnologia que os outros usam. É um setor que você tem que ter uma cabeça assim, bem preparada para ele. Ah, é porque tem que estudar demais? Eu diria que isso nem tanto, não é somente isso. Está implícito essa ideia que você tem que estudar bastante, claro. Mas não é isso não. É porque esses cientistas, eles vivem tendo muita decepção. Então, quer dizer, o cara pesquisa e não dá certo. Pesquisa e não dá certo. Se você desistir, ninguém nunca vai ter nada novo. Pense bem, vai sair num filme agora sobre a vida do Thomas Edison, né? O cara que inventou as lâmpadas e tal. Thomas Edison fazia não sei quantos filamentos de um material chamado tungstênio que botava nas lâmpadas para elas poderem funcionar. Ele fazia, quebrava. Se ele tivesse desistido, não tinha lâmpada. Entendeu? O cientista é um cara que tem que ser muito forte nessa questão. Ah, professor, mas o cara vai tentar para a vida toda. Bom, o fato é o seguinte. O cientista passa 10 anos pesquisando uma coisa e dá errado 10 anos. Na primeira vez que der certo, ele vai mudar o mundo. Então depende do que você quer, certo? Mas isso aí tem uma coisa muito legal. Só gente faz isso aí, certo? Máquina não tem essa criatividade. E, por fim, a ideia de quem está empregado está dentro de quê? Da população economicamente ativa. Quem é população economicamente ativa é quem está trabalhando, certo? Tem 10 anos ou mais. Professor, 10 anos de idade não é ilegal, não é? É ilegal. Mas por que bota? Talvez porque pode ser ilegal, mas é real, né? A gente sabe que existe, infelizmente, crianças que têm a necessidade de ir trabalhar com essa idade, tá? É real, então se bota. Mas são pessoas que estão trabalhando ou estão à procura de emprego. Mas assim, quando você diz que a pessoa está à procura de emprego, não é porque ela está desempregada? É, mas aí teria que ter uma especificaçãozinha que eu esqueci, que é quando ela está desempregada há menos de um ano. Pense bem, se você está desempregado há menos de um ano, é sempre mais fácil de se arrumar emprego. Por quê? Porque o cara vai chegar para você e está desempregado há menos de um ano, beleza, você faz, sei lá, vamos imaginar que você é engenheiro civil. O cara está desempregado há menos de um ano, ele sabe como construir, sabe usar as tecnologias. Se o cara for um engenheiro civil que está desempregado há 30 anos, vai ficar meio ruim, né? Porque o cara não sabe nem como é que é as novas tecnologias de construção. Ou então o sujeito é um piloto de avião. Eu estou contratando piloto, ó. Aí chegou esse cara aqui, está desempregado há um ano. Contrato. Chegou esse outro, tu voou, quando foi que tu voou a última vez? Não, foi na Segunda Guerra Mundial. Me adianta um cara desse, ele não sabe nem o que é um avião de hoje. Certo? Então, essa é a ideia de população economicamente ativa. E a população economicamente inativa são as pessoas que estão desempregadas há mais de um ano ou aquelas que não possuem atividades econômicas remuneradas. É para ser todo jovem uma população economicamente inativa, certo? Mesmo que o jovem tenha que trabalhar, essa não seria o correto. O correto seria ele estar se preparando para se tornar uma mão de obra qualificada pós-universidade. Às vezes não dá, mas essa é a ideia. Os aposentados também são colocados aqui. Professor, mas o aposentado recebe dinheiro. O aposentado não recebe salário, ele recebe uma devolução do dinheiro que ele mesmo guardou. Então, essa é mais ou menos a ideia, tá? São as principais. E, por fim, a ideia do desemprego. Isso aqui é muito importante, então, bem atenção para ele. Existe, quando você está desempregado, você pode se incluir em 2 tipos de desemprego. O desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. O que é o desemprego conjuntural? O Brasil passa hoje por uma crise econômica e política. E existe muito desemprego por isso. Então, o desemprego de hoje é um desemprego conjuntural. É cíclico. Significa que ele tem um começo, mas ele vai chegar ao fim. Por quê? Porque a crise tem um começo e vai chegar ao fim. Toda crise chega ao fim. Nenhuma crise dura para sempre. Se existe uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos, é isso. Certo? Nenhuma crise dura para sempre. Algumas são piores, mas nenhuma dura para sempre.
Então deixa eu te dar o seguinte exemplo. Imagine que quando a crise começou, eu era dono de uma firma de corretagem de imóveis. E eu tinha 10 corretores de imóveis trabalhando para mim. Aí eu pagava um salário a cada um. Nessa época, meu amigo, a galera estava comprando imóvel direto. Então eu ganhava muita grana, então, portanto, dava para pagar o salário a eles na boa. Só que aí aconteceu a crise. E aí as pessoas guardaram dinheiro e não quiseram mais comprar os imóveis. Esses 10 corretores, eu vou ter que ficar pagando salário a eles todo mês. O que eu vou fazer? Eu vou demitir 8 e vou ficar com 2. Agora a minha pergunta é, os 8 corretores que eu demiti, eles perderam o emprego para sempre? Não. Meu amigo, quem vende as coisas é o corretor, certo? O corretor é que olha para você e diz assim, cara, aquele apartamento tem a tua cara. Eu consigo ver você nadando na piscina da área de lazer. Eu consigo te ver na área fitness, malhando. Aquele apartamento é você, entendeu? O cara passa aquele queixo, tu se emociona e compra. É assim que funciona. Gente vende as coisas, máquina não vende, certo? Aí eu pergunto, quando a crise acabar, esses corretores voltam a ter emprego, não é verdade? Tranquilo, certeza que eles vão voltar. Porque isso é um desemprego conjuntural, passa. Quer dizer que tem desemprego que não passa? Tem. É o desemprego estrutural. Esse é muito ruim. O desemprego estrutural, ele resulta de mudanças na estrutura da economia e geralmente na tecnologia. Exemplo típico de um desemprego estrutural. Lá no Japão, há muito tempo se tem um desemprego estrutural. Soldadores. O cara que é soldador da área de montagem de automóvel. Os caras eram soldadores especializados em soldar o automóvel da Toyota, da Nissan, da Honda. Aí o que aconteceu? A empresa pensou, é melhor a gente trocar esse pessoal por robô. Chegaram para o soldador e disseram, cara, tu tem 1 ano para te preparar e fazer outra coisa. Porque nós não vamos precisar mais de você. O cara era teimoso. Que conversa é essa? Sou eu que soldo esses carros aqui a vida toda. Vocês ganharam um monte de dinheiro só com os carros que eu soldava. Um belo dia os robôs chegaram. Botaram os caras para fora. Os robôs estão lá fazendo o serviço deles. Aí o cara que saiu da Toyota, ele pensa, aqui para essa Toyota, eu vou lá na Honda pegar um emprego. Só que a Honda fez a mesma coisa. Ele vai na Nissan, fez a mesma coisa. Ele vai na Yamaha, fez a mesma coisa. Ele vai em todas as empresas de automóveis japonesas e todas substituíram o soldador humano por robôs. Esse cara nunca mais vai conseguir emprego como soldador de carro no Japão. Ou ele sai do Japão, vai para um país onde ainda seja necessário, ou lá, como soldador de automóveis, ele não arruma mais emprego. Isso é um desemprego estrutural. Entendeu? Mudou a estrutura, acabou-se. Aí você pode pensar assim, professor, mas deve ter um jeito. Se o pessoal se revoltar, diga isso para o pessoal que em 1750 pegou barra de ferro, picareta, pá, entrou naquelas fábricas da primeira revolução industrial lá na Inglaterra, quebraram as máquinas e acharam que quebrando as máquinas eles iam ter os empregos dele de volta. Tiveram? Não adianta ir contra a evolução tecnológica. Você tem que aproveitar ideias novas, certo? Você tem que se adaptar à mudança. Senão você fica nisso aqui, certo? Bom, pessoal, a gente conclui. Tudo de bom para vocês. Estou torcendo. Sucesso. Conquistem lá de tudo. Tudo de bom.